Graça e paz, meus irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez nesse estudo de quarta-feira para a gente compartilhar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu queria orar com vocês, depois nós vamos ler um texto, pedir a bênção do Senhor, ok? Pai, nós clamamos e te pedimos que o Senhor derrame tua graça, teu poder sobre nossas vidas. Clamamos para que o Senhor nos encha, Senhor Deus, com o teu poder e com a tua graça, que possamos ser enchidos constantemente, ó Pai, pelo Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor limpe os nossos corações, para que possamos ter sempre maior intimidade, maior relacionamento contigo, Pai. Esteja conosco, esteja nos abençoando, esteja nos fortalecendo. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria ler com vocês rapidamente um texto antes de começarmos o nosso estudo, que se encontra lá no Salmo 124, Salmo de número 124. Diz assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado e sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por pressa aos dentes deles, salvou-nos de toda a alma como um pássaro do lado do passarinheiro. Quebrou-se os laços e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. O nosso socorro está no nome do Senhor. Socorro não somente na busca de auxílio no meio do desespero, no meio da morte, mas socorro também no meio do desespero físico, do desespero das dificuldades. O Senhor é o Deus que liberta diante do inimigo, mas é o Senhor que traz cura também diante de doenças e de problemas. E um pouco nós vamos ler, o texto vai ser bem longo hoje, e nós vamos estudar um pouco sobre a cura do cego de nascença, ok? E por que ele está situado onde ele está? João capítulo 9, tá? João capítulo 9, seria todo o capítulo 9, do 1 ao 41, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Esse é o nosso texto. Nós vamos ler ele por completo, depois nós vamos falar nele por completo, mas nos focaremos nesses textos, nesses poucos textos que nós lemos, tá? Por quê? O Evangelho de João ele é muito interessante porque ele foi escrito com um objetivo. Ele foi escrito para nos fazer ter um relacionamento íntimo com Deus, tá? Lá em João capítulo 20, ele vai nos dizer o objetivo do livro, tá? João capítulo 20, versos 30 e 31. Vai dizer assim: Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o Evangelho de João foi escrito para que possamos ter vida através do nome de Jesus, através de quem Ele é, através desse Cristo Todo-Poderoso. Esse foi o objetivo do Evangelho de João. Esse foi o objetivo dele ter sido escrito. E no
esse trecho do capítulo 9 de João, ele alcança não somente o capítulo 9, mas o capítulo 7 e 8 também, porque ele faz parte de um amaranhado da história toda do capítulo 7, 8 e 9, tá? O que nós vemos no capítulo 7? Que os irmãos de Jesus falam para ele subir para Jerusalém, porque está começando a festa dos tabernáculos e não tinha ninguém que poderia fazer as coisas que Jesus fazia, que fique fora de um maior centro religioso, da maior festa, que é a festa dos tabernáculos. Era o auge das festas judaicas e era em Jerusalém, a capital religiosa ali da região, né, dos judeus, que é isso até hoje. Então, os irmãos de Jesus chegam para ele e falam assim: você precisa subir em Jerusalém, porque ninguém faz o que você faz e fica escondido. Pelo contrário, você tem que aproveitar este momento, o momento que está subindo, que está todo mundo indo para lá, e suba também e faça os seus milagres, faça os seus sinais, para que as pessoas possam ver quem você é. Então, os irmãos de Jesus, eles dão uma ordem a Jesus. Eles dizem basicamente o quê? Manifeste-se ao mundo. Manifeste-se ao mundo. Faça um espetáculo, se exponha. E é muito parecido com o que com a tentação de Jesus lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, verso 5 e 6 vai nos dizer assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então, o próprio diabo está chegando para Jesus, está falando assim: olha, vou te levei na cidade santa, no alto da cidade santa, onde todo mundo pode te ver, e você tem que se atirar, porque os anjos vão te guardar, os anjos vão te segurar. E é basicamente a mesma coisa. Eles estão focando e estão querendo que Jesus seja um espetáculo para o povo. E ele fala, tanto a ideia do diabo quanto a ideia dos irmãos de Jesus é: seja um espetáculo, manifeste-se. Afinal, precisa ir primeiramente na cidade santa. E você precisa ir para lá, você precisa estar nessa cidade, nessa festa, neste lugar. Os irmãos de Jesus fazem algo parecido, mas Cristo disse que o tempo não chegou. O tempo ainda não chegou. Passaram alguns momentos, Jesus sobe depois para a Judéia, sobe para Jerusalém, mas o tempo ali ainda não chegou. Cristo tem uma longa discussão com os fariseus, por exemplo, pois primeiramente ele curou também um rapaz num sábado, e com isso os fariseus procuravam prender a Jesus, né? E tentavam até mesmo matá-lo, mas alguns perguntavam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Lá em João capítulo 7. Então, as pessoas estão perguntando: quando o Cristo vier, quando o Messias vier, quando aquele que é prometido vier, fará coisas maiores do que Jesus está fazendo? Porque ele já está fazendo coisas maravilhosas, coisas espetaculares. E esse Jesus vai fazer coisas maiores? Mas para isso a gente precisa entender o que são os sinais. Qual que é a ideia de sinais? Sinais seriam a mesma palavra para milagres, tá? Sinais são atos miraculosos de Jesus que apontam para quem ele é. Não é para ficarmos maravilhados com o milagre em si, mas sim com que o milagre quer se mostrar, com quem Jesus quer se mostrar através desse milagre. Por exemplo, quando Jesus anda por sobre o mar,
não é para ficarmos abismados com um ato de andar sobre o mar, mas sim pelo sinal que isso quer mostrar que Jesus é o próprio Deus e todas as suas ações, todos os seus atos estão debaixo do querer dele. Então, até mesmo as leis que regem o mundo, que a gente conhece, lei da gravidade, física, não tem como andar sobre o mar, todas essas leis estão sujeitas a Cristo, à vontade de Cristo, tá? Então, é isso que ele quer mostrar para nós. Não é somente o milagre em si, mas mostrar quem é Jesus, o que ele fez e assim por diante. Então, vocês estão percebendo que essa pergunta feita em João 7,31, dizendo assim, se virar outro Cristo que fará coisas maiores do que Jesus, não tem uma resposta, é uma pergunta que a resposta é não, porque Cristo já fez tudo, porque Cristo andou por sobre as águas, Cristo curou paralíticos, Cristo saciou fome de 5.000 pessoas com pães e peixes por 2 vezes, e eles ainda estão perguntando, quando vem Cristo? Quando vem Jesus? E Jesus mostra e tem uma longa conversa no capítulo 7 e 8 de João com essas pessoas, porque elas estão cegas, elas não conseguem ver a luz que ilumina o mundo, elas não conseguem entender a mensagem dele, essas pessoas não conseguem ter essa visão, elas não conseguem entender que Jesus é a luz do mundo, eles estão cegos de entendimento. Por isso, meus irmãos, que vem o capítulo 9 de João, tá? E seria uma ilustração de como está esse povo. Eles estão cegos, e aqui mostra esse cego de nascença, onde os discípulos, quando vêm, perguntam para ele se quem pecou foi os pais dele ou foi ele para que nascesse cego. Foram os pais dele que pecou para que ele nascesse cego? Esse tipo de pergunta mostra, meus irmãos, que o pecado e o sofrimento estão totalmente ligados. Em certo ponto estão corretos, mas a interpretação pode ter base em Ezequiel 18:20, que diz assim: a alma que pecar certamente morrerá. Certo ponto eles estão certos do sofrimento e o pecado estarem ligados, mas nesse texto, nessa situação, a ideia de pecado aqui, né, que ele diz assim, perguntando, mestre, quem pecou, este ou seus pais? Ele traz um pensamento de reencarnação. Quando ele pergunta, foi este que pecou ou seus pais? Traz essa ideia de reencarnação, porque como é que ele seria cego de nascença e fosse um castigo de pecado, né, por ele ter nascido cego? Era um pensamento que os gregos, a reencarnação era um pensamento que os gregos tinham e uma ideia de castigo dado por Deus por causa de pecados anteriores. Então, por mais que eles fossem judeus, por mais que eles tivessem essa ideia, eles ainda tinham resquícios da cultura grega de reencarnação, e eles fazem esse questionamento. Mas Jesus, de uma maneira maravilhosa, diz que os seus discípulos estão enganados. Este homem nasceu cego para manifestar a glória de Deus em sua vida. E olha que interessante, a mesma palavra lá usada em João capítulo 7, verso 4, quando diz os discípulos, os irmãos de Jesus dizem para eles ir a Jerusalém e se manifestar ao mundo, né? Se fizeres essas coisas, manifesta-te ao mundo. Os irmãos de Jesus dando essa ordem, manifesta-se ao mundo. É a mesma palavra usada aqui em Lucas 9:3, quando diz assim, que nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem
nele as obras de Deus. Olha só que interessante. É a mesma palavra, mas a tradução é diferente. A conjugação verbal, melhor dizendo, é diferente. A diferença daqui é que lá em João, como eu falei, é uma ordenança, é algo que é imperativo, que Jesus tem que fazer. Já aqui no texto de Lucas capítulo 9, verso 3, a ideia de que manifestem a glória de Deus, foi por isso que ele nasceu cego. Aqui a ideia é no passivo, isto é Deus que faz isso, não é o homem, não é o homem que ordena, que faz para que a glória de Deus seja manifestada, mas sim Deus é que faz. O momento exato da manifestação da glória de Deus é o próprio Deus que diz o momento, que diz quando é, né? Não somos nós, não somos nós que marcamos este momento exato, mas Deus que faz quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Não somos nós que falamos, Deus, manifeste sua glória agora. Não é uma ordenança, não pode ser uma ordenança nossa a Deus, mas sim uma vontade de Deus que Ele faz no momento que Ele quer, do modo que Ele quer, do jeito que Ele quer. E isso é muito interessante porque Jesus, então, Ele mostra a sua glória, mostra a glória do Pai, também, melhor dizendo, curando este homem. Ele cura este homem. E alguns fariseus buscam interrogá-los, né? Levam este homem aos fariseus e a partir do verso 13 começa dizendo: era sábado o dia que Jesus fez isso, de abrir os olhos? Olha só que interessante. Enquanto um homem era cego de nascença, os fariseus estão perguntando primeiramente que dia que foi feito. Se foi sábado, não poderia ser feito, ele não poderia ser curado. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? E ele respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Ou seja, nem ali havia uma concordância do que estava acontecendo. Eles não entendiam ali o que estava acontecendo. Eles estavam cegos. Verso 17. De novo perguntam pro cego: que dizes tu a respeito dele? Né? Visto que abriu os olhos, que é profeta, respondeu ele. Verso 18. Não acreditaram que os judeus que lhe foram cegos e agora via, enquanto lhe chamaram seus pais. E interrogaram: é o vosso filho que está aqui, né? Que nasceu cego? E os pais dizem no verso 21, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Ou seja, o capítulo 9 nos mostra claramente que um cego de nascença enxerga mais do que homens fariseus caídos que não conhecem o Senhor. Um cego de nascença enxerga mais do que fariseus que discutem com Jesus. Em João 8, por exemplo, que é interessante que em João 8 nós vemos Jesus sendo chamado de a luz do mundo, né? Os fariseus discutem com ele a partir do verso 21 do capítulo 8. Esse homem cego de nascença enxerga mais que os próprios irmãos de Jesus, que queriam que ele se manifestasse como um show, meus irmãos. Isso me faz pensar algumas coisas. Nós conhecemos esse texto, nós sabemos como termina, né? Esse homem cego, ele é questionado por vários
em vários momentos pelos fariseus, e eles perguntam para esse homem: quem você diz que ele é? E esse homem, ele é até meio irônico, ele diz: por que vocês estão perguntando tanto? Porque vocês querem se tornar discípulos dele também? E eles discutem e eles não conseguem chegar a lugar nenhum, até que no momento, verso 35 do capítulo 9, ouvindo Jesus que tinham expulsado, encontrou-lhe e perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: já tem visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêm vejam, e os que vêm se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosses cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste em vós o pecado. E isso, meus irmãos, é muito interessante, porque Jesus, ele está mostrando aqui para nós que esses fariseus, eles se diziam que enxergavam, mas na verdade estavam cegos. E Jesus, ele curou este cego, e ele entende mais sobre esse enxergar de Cristo do que esses homens que são letrados na lei. Como é que está a nossa vida em relação a isso, meus irmãos? Como é que está o nosso relacionamento com Deus para entender e para ver quem é Jesus? O que Jesus faz e quais são as obras de Cristo? Nós precisamos ter esse entendimento, essa intimidade muito forte para entender como é essa caminhada com Cristo, como é esse viver com Cristo constantemente, para que então, a cada dia, nós possamos enxergar quem Ele realmente é, e não sermos como fariseus aí que não conseguem ver quem é Cristo. Meu desejo, meus irmãos, é que a cada dia, possamos ter um relacionamento com o Senhor e possamos entender quem é Jesus em nossas vidas, e possamos a cada dia, como diz Paulo, a cada momento, vê-lo como varão perfeito, para que não sejamos como espelhos embaçados, né? Vê-lo como espelhos embaçados, mas a cada momento que essas escamas dos nossos olhos, dos nossos corações, do nosso entendimento caia e possamos enxergar Jesus como ele realmente é. E entender, meus irmãos, que a manifestação da glória de Deus não depende da minha vontade, mas da vontade dele. Isso é muito importante, da vontade dele. E eu queria só dar um testemunho aqui rapidamente sobre isso. Eu conheci uma moça aqui, uma senhora, vou colocar senhora, bem mais velha do que eu, que ela era vizinha, né? A vizinha é de uma outra religião que começa com H, e o pai dela estava muito doente, e ela fez trabalhos para todos os deuses que ela seguia, e o pai dela ia de mal a pior, até que ela parou na frente de uma igreja, né, aqui no sul da Ásia. Ela parou na frente de uma igreja e estava tendo um culto, alguma celebração, e ela resolveu entrar e orou a Deus, falou assim: Deus, se você existe, se você é esse Deus realmente que todo mundo aqui está louvando, está cantando, está glorificando, eu quero que o Senhor cure meu pai. Se o Senhor curar meu pai, eu vou seguir o Senhor. E poucas semanas depois, eu acho, se não me engano, na semana seguinte, o pai dessa moça, dessa senhora, dessa jovem senhora, veio a falecer, morreu.
O pai dessa moça morreu. E ela se indignou de uma maneira gigantesca. Não queria mais saber do Deus dos cristãos. Até que passaram alguns dias, passado o luto, com o coração calmo, ela parou e pensou: poxa, meu pai estava aqui sofrendo tanto, e eu orei, pedi para esse Deus, o Deus dos cristãos, né, para que ele aliviasse essa dor, para que ele curasse meu pai, para que ele ficasse bem. E meu pai morreu. De certa maneira ele está aliviado, ele não tem mais dor. E essa moça foi para a igreja, foi lá nessa igreja, conversou com os líderes e pediu para ser discipulada. E ela se converteu mesmo, meus irmãos. Ela se converteu porque ela entendeu que Deus manifesta a glória dele não da nossa maneira, não da maneira que a gente quer, mas da maneira que ele quer. Essa moça agora enxerga. Era cega de nascença, agora enxerga. E quantos de nós ainda somos cegos e somos velhos de igreja? Que Deus possa nos abençoar, que possamos entender a mensagem que Ele quer nos enviar. Vamos orar. Ó Pai, nós bendizemos a Ti e Te adoramos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, obrigado pelo Teu poder, obrigado porque em Ti temos o amparo, o sustento, o cuidado, Pai. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor manifeste a Tua glória, Senhor Deus, a cada dia em nossas vidas. Oramos para que possamos entender como o Senhor vai manifestar essa glória. Que possamos entender que não é de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com o que o Senhor quer. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, manifesta a Tua glória. Mas, ó Pai, nós colocamos a nossa vontade também no Teu altar. Queremos, ó Pai, que aqueles que estão doentes sejam curados. Queremos que aqueles que estão desempregados obtenham um emprego e sustentem o seu lar. Queremos, ó Pai, mas sabemos, ó Pai, que isso tudo irá acontecer da maneira que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Que neste processo que estamos vivendo, que essas pessoas estão vivendo, que possam, Senhor Deus, ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Oramos, Senhor Deus, confiando em Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um forte abraço.